Quando nós falamos sobre construções, é inevitável nós não trabalharmos as perspectivas de traumas que prejudicam, muitas das vezes, o curso da família. E quando nós falamos de traumas, nós entendemos que trauma se remete a uma resposta emocional e mental intensa a um evento ou a uma situação que é percebida como ameaçadora ou dolorosa, ultrapassando a capacidade da pessoa lidar com a experiência. Ou seja, o trauma, segundo a psicologia, é uma experiência que pode causar alterações emocionais, mudanças de comportamento, mudanças do padrão de relacionamento, impactando negativamente a qualidade da vida e também da qualidade do relacionamento familiar, conjugal, matrimonial. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, queridos. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Meus queridos, abramos as Bíblias. Carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Carta aos Filipenses. Capítulo 4. É um capítulo muito sugestivo, pois há muitas margens de aplicação no capítulo 4, onde está inserido o tema da escola bíblica da família aqui em Parelhas. Filipenses 4, versículo 13. Quem encontrou, meus irmãos, o tema? Diga amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todos juntos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, meus irmãos? Queridos, permaneçam com a Bíblia aberta. Eu quero louvar a Deus por estar pela primeira vez aqui em Parelhas, a convite da coordenação do Departamento de Família, na pessoa do nosso pastor Moreira, com a anuência do pastor Francisco Pinheiro, para estarmos cooperando com vocês. É uma alegria conhecer este povo, esta igreja, esta terra. Deus abençoe vocês grandiosamente. Tenho certeza que ontem à noite foi uma noite de muito enriquecimento. E iremos continuar, meus irmãos, meditando na palavra de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Pastor, muito obrigado pela permissão de estar cooperando com o senhor. Deus abençoe o senhor grandemente. Também trago um abraço do nosso pastor setorial, pastor Jailson Marinho, para o senhor e sua família, de João Pessoa, todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Deus abençoe a todos vocês. Amém, meus irmãos? Louvar a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Jaqueline Marques, que me acompanha. É uma bênção de Deus na minha vida. Ela colocou uma saia laranja, irmãos. Aí eu coloquei uma gravata laranja também, né? Para combinar com a irmã Jaqueline. Glória a Jesus. Deus abençoe a irmã Jaqueline, uma bênção de Deus. E estamos, meus irmãos, fazendo a obra de Deus já há alguns anos. Fazemos parte, meus irmãos, do Departamento de Família, em João Pessoa, ali no setor 7. Cooperamos com o nosso pastor. E é uma alegria estarmos cooperando com vocês aqui também, no trabalho de famílias nessa tarde. Amém, queridos? Meus queridos, tendo em vista da proposta do evento, vamos meditar um pouco sobre a carta aos Filipenses, onde está inserido o texto base para a temática de vocês, não é verdade? Família e os desafios de um novo tempo. Vencendo os desafios de um novo tempo ou enfrentando os desafios de um novo tempo. Ao lermos, meus irmãos, a carta aos Filipenses, estamos diante de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, entre os anos 60 ao ano 62 depois de Cristo. Paulo, quando escreveu esta carta, queridos, ele escreveu para tratar sobre a alegria e o sofrimento por amor a Cristo. A carta aos Filipenses é uma das epístolas do Novo Testamento que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Foi um período muito complexo do seu ministério, mesmo estando preso. Todos nós sabemos que Paulo escreveu as cartas da prisão, e a carta à igreja em Filipos é uma das cartas escritas na prisão. Nesta carta, queridos, percebemos que Paulo, ele vai expressar a sua gratidão pela cooperação dos filipenses no Evangelho, como está escrito em Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 7, onde Paulo agradece à igreja em Filipos pela cooperação do Evangelho, pela bondade, pela coinonia, pela expressão de fraternidade. Tendo em vista que o ministério de Paulo também foi ajudado pelas igrejas, foi motivado pelas igrejas e também mantido pelas igrejas. Quando lemos, meus irmãos, a carta aos Filipenses,
percebemos que Paulo ele encoraja os crentes a viverem de maneira digna do Evangelho e fala da importância da unidade, humildade e alegria. Esta carta ela tem um cunho muito familiar, pois a igreja de Filipenses era uma igreja muito sadia, era uma igreja saudável. A igreja de Filipos era uma igreja que transmitia saúde espiritual. E todos nós sabemos, meus irmãos, que a igreja ela é saudável quando as famílias que nela estão convivendo também são saudáveis. Por isso que essa carta ela é muito interessante de se meditar numa temática de família, pois os crentes da igreja de Filipos eram crentes saudáveis. Quando lemos, queridos irmãos, sobre esta carta, Paulo também, ele traz à tona que Jesus Cristo sendo anunciado e pessoas encorajadas e renovadas pelo seu testemunho, era um combustível que Paulo tinha para continuar pregando o Evangelho naquele tempo. Por isso que Paulo escreve, Filipenses capítulo 1, versículo 21, a seguinte expressão bíblica: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A convicção de Paulo era tão grande que ele se expressa através desta convicção acerca da sua segurança espiritual através dos escritos para a igreja em Filipos. No capítulo 2, queridos irmãos, dessa carta, Paulo trata sobre a perseverança ao amor fraternal, a humildade e a santidade, como também ele toma Cristo como exemplo de devoção e humildade. Capítulo 2, do versículo 5 ao versículo de número 8. Por fim, queridos irmãos, o capítulo 3 e o capítulo 4 são capítulos que Paulo ele vai tratar sobre a exortação e para com que a igreja se guardasse de obreiros maus que estavam disseminando heresias e vãs filosofias naquele período. Por isso que Paulo escreve os capítulos 3 e 4 para que os frutos do Espírito continuassem a florescer, a desenvolver e a frutificar naquela igreja, para que nada viesse a atrapalhar o bom curso da obra de Deus na cidade de Filipos. Quando lemos, queridos irmãos, o capítulo 4, versículo 19, que é um versículo muito conhecido também, Paulo também escreve grato e satisfeito pelo progresso da obra de Deus, onde ele se expressa dizendo que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem diz amém, meus irmãos? Meus queridos, depois dessa introdução, para nós nos nortearmos, para nós entendermos aonde estamos localizados, que é muito importante lermos o texto e entendermos o contexto da escrita daquela carta ou do livro que foi tomado por base para a temática do evento. Quando nós tratamos, meus irmãos, sobre a família e os desafios de novo tempo, eu quero meditar com você nessa tarde sobre traumas e intolerância. Repitam comigo: traumas e intolerância. Mais uma vez, traumas e intolerância. Quando eu leio o versículo 13, queridos irmãos, o capítulo 4, na Bíblia denominada Viva, está escrita a seguinte expressão: porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá a força e o poder. Eu fui também ler na nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH, e o versículo 13 do capítulo 4 está escrito assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Meus queridos irmãos, nessa tarde, eu quero meditar com vocês sobre traumas e intolerância. Quando nós falamos do contexto de família, todas as famílias aqui presentes, elas são frutos de construções culturais e pessoais. Quando nós falamos sobre construções, é inevitável nós não trabalharmos as perspectivas de traumas que prejudicam, muitas das vezes, o curso da família. E quando nós falamos de traumas, nós entendemos que trauma se remete a uma resposta emocional e mental intensa a um evento ou a uma situação que é percebida como ameaçadora ou dolorosa, ultrapassando a capacidade da pessoa lidar com a experiência. Ou seja,
O trauma, segundo a psicologia, é uma experiência que pode causar alterações emocionais, mudanças de comportamento, mudanças do padrão de relacionamento, impactando negativamente a qualidade da vida e também da qualidade do relacionamento familiar, conjugal, matrimonial. Quando falamos de traumas, queridos irmãos, o trauma no tempo de hoje, nesse novo tempo que nós estamos vivendo, é uma temática que está sendo muito abordada em algumas palestras que nós estamos frequentando e ouvindo. Pois se nós não tratarmos com a nossa vida pessoal, se nós não tratarmos com a nossa vida interior, nós não conseguiremos frutificar para vencer os desafios do novo tempo. Então estou falando para pessoas aqui nesta tarde que enfrentaram, quem sabe, traumas psicológicos que no seu passado causaram grandes dores, grandes pressões, que vem trazendo para o seu presente grandes prejuízos. E quando meditamos sobre traumas nesse quesito, eu percebo que muitas famílias, meus irmãos, elas são construídas doentes, porque os traumas não foram sarados, não foram resolvidos. Quando falamos sobre trauma, o trauma, ele vai resultar em experiências emocionais intensas, que vão sobrecarregar o nosso sistema nervoso. O trauma psicológico, ele inclui eventos como abuso, violência, desastres naturais ou acidentes. Traumas, eles podem levar a sintomas como ansiedade, depressão, dificuldade de concentração, pesadelos e flashbacks daquilo que aconteceu há anos ou há décadas passadas. O trauma também ele pode ser agudo, crônico ou complexo, dependendo da natureza e duração do evento traumático. Pessoas, elas podem usufruir de vários níveis de traumas. Tem pessoas que vivem em um nível tão crônico de traumas psicológicos do seu passado, que vivem fechadas em casa, em quatro paredes, e estão vivenciando terrores no seu casamento, terrores dentro da sua família. Então eu quero meditar com vocês nessa tarde sobre a necessidade de nós revermos a organização do nosso passado para tratá-lo, para não prejudicar o nosso presente e o nosso futuro familiar. Quem está me ouvindo, diga amém, meus irmãos. Quando nós falamos de traumas, meus irmãos, eu estou agora alcançando tanto os mais idosos aqui presentes, quanto os mais novos, quanto os mais jovens. Se você for procurar situações passadas da sua vida, você pode não ter sido afetada diretamente, mas alguém de dentro de casa pode ter sido afetado diretamente sobre algo que aconteceu. Por exemplo, famílias que muitas das vezes enfrentaram abusos na sua família, na infância. Não, quem sabe, dentro do seu grupo familiar, entre pai, mãe ou irmãos, mas entre primos. E muitas das vezes crianças crescem com este trauma e se tornam pessoas insensíveis e frias acerca do relacionamento com pessoas. Então, pessoas que vivenciam traumas de maneira indireta também podem se prejudicar no contexto familiar. Como principalmente pessoas que vivenciaram traumas de maneira direta. Pessoas que foram abusadas, agredidas. Pessoas que viveram e foram criadas por avós, desprezadas por pais e mães. São pessoas que tendem, ao crescer, se tornarem, pela linha da psicologia da vida, pessoas frias. E quando contraem o matrimônio, elas tendem a criar filhos de maneira até mesmo grossa e rígida, porque não tiveram o sentimento ou o afeto materno ou paterno. Então tem coisas que afetam o nosso convívio familiar no presente, porque são reflexos do nosso passado. Muitas das vezes nós estamos pregando em alguns trabalhos de família, e nós nos deparamos com pessoas, irmãos, que você olha assim, é um grande obreiro, um grande presbítero da igreja, um grande cooperador, mas é uma pessoa extremamente grossa.
É uma pessoa extremamente ignorante, ao ponto de até mesmo tratar o filho como se ele estivesse no quartel. Aí você vai conversar com a esposa, com a família dele, aí você percebe que ele foi criado sem pai, foi criado sem mãe. Ele passou fome, passou necessidade. Foi uma pessoa que foi criada e forjada pela vida no peso da enxada, do limpar do mato, do capinar para sobreviver. São pessoas que estão na obra de Deus e tratam os filhos de maneira áspera, mas de maneira até mesmo involuntária, porque ele foi criado e foi formado daquela maneira. Então nós entendemos, irmãos, que tudo é reflexo daquilo que foi construído atrás. Então, pessoas que assim agem, elas precisam se organizar. Eu quero que você escute bem essa tarde sobre essa perspectiva de traumas, porque o que Deus tem para a nossa família hoje e durante estes dias é crescimento espiritual e crescimento emocional, amém, meus irmãos? E nós queremos que Deus preparou essa escola bíblica para nos tratar acerca disso. Eu quero também falar sobre pessoas que até no convívio congregacional tratam os irmãos de maneira áspera. Eu não sei se você conhece aquele obreiro, irmão, que ele é um grande ajudador da obra, mas se você for dar a paz do Senhor a ele só falta lhe engolir, ele só falta mastigar você, ele é bruto. E você às vezes tenta se aproximar dele, não é verdade, irmãos? Até mesmo a irmã, você tenta se aproximar dela, mas ela é uma pessoa extremamente áspera. E isso no contexto congregacional, irmãos. E você procura saber o contexto da família, falta de afeto enquanto estava na infância. Não brinque com isso não, porque isso prejudica o seu presente. Repita comigo assim: predileção de filhos. Carlos, o que é predileção de filhos? Predileção de filhos, irmãos, é um tema que nós estamos abordando muito, que é o favoritismo por um, ou favoritismo por alguém. Como, por exemplo, se eu disser assim: pastor Francisco Pinheiro é o meu pastor predileto, eu estou aplicando sobre ele um favoritismo. Quem está entendendo? O pastor Moreira é o meu coordenador predileto, eu estou aplicando sobre ele uma predileção. E aí está o perigo da predileção, porque quando eu aplico a predileção sobre alguém, eu corro o risco de perder pessoas do meu convívio. Quem está ouvindo, meus irmãos, diga amém. Então a predileção de filho é um tema que eu quero trabalhar com vocês, porque isso tem causado muitos traumas em adolescentes e em jovens, que é o público que eu escuto muito, às vezes desabafar ou pela rede social, ou ligando para a gente, ou depois dos congressos que nós pregamos. A predileção de filhos, ou o favoritismo por um filho na família, é um ponto que tem que se ter cuidado, pois ele gera desconstrução do afeto, da paz familiar e impede o desenvolvimento sadio da prole. Só que a predileção, irmãos, ela pode ser em dois níveis. A predileção de filhos, ela pode afetar o filho e ele vai se expressar de maneira silenciosa ou de maneira barulhenta. Quando o filho ele percebe a predileção na família, ele vai se expressar de maneira silenciosa assim, acerca da seguinte expressão: ele observa a predileção, ele vê o favoritismo pelo seu irmão, mas ele sofre calado, ele não fala, ele não verbaliza, ele não vai correndo apontar a pai e a mãe que o outro está sendo melhor tratado do que ele. A predileção de filhos, quando ele sente e de maneira silenciosa, ele não vai se expressar de maneira barulhenta, ele vai se fechar, ele vai se calar e vai adoecer pouco a pouco. Então eu percebo que tem muitos filhos que estão percebendo a predileção na família e estão absorvendo isso e adoecendo mentalmente, espiritualmente e emocionalmente. A ponto de quê? De dizer assim: eu ser crente como pai, eu prefiro estar no mundo do que ser crente como pai. Como é que pode ser crente se ele só prefere fulano?
Como é que mãe pode ser uma dirigente de ciclo de oração se ela faz de tudo por fulana? A predileção de filhos dentro do contexto familiar, e eu falo do contexto evangélico, cristão, tem prejudicado pessoas que depois, quando crescerem, irmãos, vão estar extremamente intoxicadas pela falta de cuidado no presente, no hoje. Então nós temos que perceber, quando esta pessoa, ou este jovem, ou este adolescente, percebe esta predileção e se fecha. Às vezes você questiona um filho que vive fechado dentro de casa. Ele não quer vir para o culto, só vive preso no celular, vive preso dentro de um quarto. E às vezes pessoas levam o pastor Francisco Pinheiro para a questão apenas espiritual. É demônio. O inimigo está movimentando a mentalidade dele, está transtornando ele. Nem sempre, irmão. Às vezes ele está se fechando dentro do quarto, porque ele se sente ninguém dentro de casa. E não tem prazer de acompanhar pai, mãe, cooperar nos trabalhos da igreja. Como é um trabalho de família, eu estou começando de baixo para cima, de filhos, para nós chegarmos no contexto paterno e materno. Mas eu percebo que muitos filhos estão doentes por causa da predileção de filhos, favoritismo dentro de casa. Só que eu quero falar agora da predileção quando ela é expressa de maneira barulhenta. Ele percebeu o favoritismo, só que tem pessoas, jovens, adolescentes e crianças, que ao perceber o favoritismo, irmã Régia, ele vai se expressar de maneira barulhenta. Ele vai gritar: pai, o senhor prefere mais fulano do que eu. Ele é mais amado do que eu. Tudo que o senhor compra de melhor é para ele, não compra para mim. Esse é mais fácil de tratar. Por quê, irmão Tales? Porque ele está expressando o sentimento. E quem expressa sentimento tem maior facilidade de ser tratado, irmãos, de ser curado. Então, muitas das vezes eu escuto jovens que estão muitas das vezes com pais, pastores de igreja, evangelistas, coordenadores de departamento, até de família, mas se sentem só em casa por causa do favoritismo por parte de um ou de dois filhos, enquanto ele se sente desprezado. Eu vou pontuar algo aqui que acontece de maneira muito rotineira nas nossas igrejas. Por exemplo, um filho seu que prega e o outro é aquele filho de banco, que ele nem prega, ele nem canta, ele não toca, ele fica de banco. Eu já, irmãos, ouvi casos de pessoas, de jovens, que estavam oprimidos, opressos, ao ponto de estarem opressos, porque os pais favoreciam apenas aquele que pregava. Enquanto ele que não pregava, não cantava e não tinha um despontar para tocar um instrumento, ele não era ou não recebia investimento por parte dos pais. A predileção no ministério, irmãos, por parte de pessoas que estão na frente de trabalho. O interessante é que, independente se um filho prega ou se não prega, ele é filho, sim ou não, meus irmãos? É sangue, meus irmãos. Então nós não podemos fazer essa distinção de tratamento. Eu já, por exemplo, tem pessoas que veem que o filho desponta para a pregação e investe comentário bíblico, livros, bíblias, né, com comentários, tudo mais, mas se esquece que aquele que não despontou ainda para o ministério só vai despontar através de um empurrão da sua parte. Tem jovens que têm uma facilidade maior de despertar chamada. Já tem outros que têm uma dificuldade maior de despertar chamada. E eu ouço jovens, e os pais não entendem isso. E dizem assim: não, Deus só chamou para o ministério João. Felipe não tem chamada para o ministério. Não, nem sempre. Às vezes não chegou o tempo de Felipe se manifestar, ou de Deus despertar em Felipe um talento para o ministério. Então, irmãos, nós temos que investir no contexto de filhos, tanto naquele que desponta para o ministério de maneira visível, como naquele que não tem nenhum despontar para o ministério. E você observa e diz: não tem chamada. E às vezes é esse que Deus tem algo muito maior do que aquele que está despontando agora.
Está entendendo, irmãos, a direção da mensagem nesta tarde? A predileção de filhos na família, ela tem que ser observada para que nós vençamos o novo tempo que nós estamos inseridos. Para isso, meus irmãos, devemos entender e compreender a situação dos filhos. Como é que eu consigo entender essa situação dos filhos? Conversando, dialogando e mostrando para eles que dentro de casa não existe nenhum acima do outro. E eu concordo que é verdade que tem sempre um filho mais apegado ao pai. E tem sempre uma filha mais apegada ao pai ou à mãe, isso é verdade. Às vezes pelo tratamento, um é mais carinhoso do que o outro, uma é mais carinhosa do que a outra. E isso tem que ser observado, irmãos, para que não haja um trauma inserido na mente dele no hoje, para não crescer revoltado e revoltada amanhã. Quem diz amém, meus irmãos? Então nós temos que ter cuidado para nós não gerarmos os traumas nos filhos acerca da predileção ou favoritismo na família. Ainda acerca do favoritismo na família, irmãos, da predileção de filhos, eu quero pontuar uma coisa aqui. Eu percebo, irmãos, que tem filhos dentro de casa que eles têm um prazer maior. Eles têm um prazer maior de estar envolvido com a obra, e outros têm um prazer maior de estarem estudando, se capacitando, se formando. Eu já ouvi jovens que dentro da obra, ele tendo pai pastor ou dirigente de departamento de família, eles eram mais envolvidos com a obra de Deus, e já tinha outro que era mais envolvido com faculdade. Ele gostava mais de estudar, pós-graduação, especialização, mas não deixava de vir para a igreja. E isso tem que ser tratado. Por quê? Deus está muitas das vezes levantando dentro da sua casa alguém para influenciar no mercado de trabalho e você não está percebendo. Porque muitas das vezes nós temos um olhar apenas fixo para a igreja. Não, o filho que vai dar certo é o que está na igreja, é o que está pregando, é o que está limpando a igreja, é o que está varrendo a frente da igreja, é o que está indo para o evangelismo. Não apenas. Às vezes Deus tem uma chamada com ele na obra missionária, no que se diz respeito à evangelização, a ensinamento, a doutrina. Porém, o outro filho, Deus está levando ele para dentro do mercado de trabalho para influenciar. Como, por exemplo, eu conheço filhos de pastores que são juízes, e o irmão dele é pastor. Eu conheço um irmão lá em João Pessoa que o filho dele, ele em si, ele é pastor de campo. Já o irmão dele trabalha com o governador do estado da Paraíba. Ou seja, Deus utilizou-se de um dos filhos para pastorear um campo, e utilizou de outro filho para influenciar dentro do governo do estado, na secretaria do governador do estado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então a gente tem que ter a noção de que Deus levanta cada um de maneira específica, mas que não pode haver favoritismo para atrapalhar a construção emocional dos filhos. Quem está entendendo, diga amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero falar agora baseado num texto. Se um dos irmãos puder ler, eu agradeço. A gente está na escola bíblica. Gênesis capítulo 25, versículo 28. Abramos as Bíblias, meus irmãos. Eu quero falar, e com respaldo bíblico, eu quero trazer o texto bíblico para nós fecharmos o assunto. Gênesis capítulo 25, versículo 28. Se algum dos irmãos achou, pode ler. Repita agora no microfone, meus irmãos. Meu irmão, mais uma vez. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Quem ouviu, meus irmãos? Dentro da família patriarcal existia predileção de filhos, favoritismo.
A Bíblia diz que Isaac amava Esaú. E a depender da linguagem da sua Bíblia vai dizer: Isaac amava mais Esaú do que Jacó. Porque Esaú era da caça, e Isaac era da tenda. E o que é que resultou, meus irmãos, no favoritismo e na predileção da família? Conflito gerado entre o próprio sangue. A predileção na família gerou um conflito entre o próprio sangue. À luz das Escrituras, meus irmãos, Gênesis 27, 41, eu vou ler este versículo aqui agora. A Bíblia está expressando a seguinte expressão bíblica: e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Quem lembra do fato? Jacó, induzido por Rebeca, se passou por Esaú. Mas quando lemos a Bíblia, meus irmãos, existia uma promessa em Gênesis 25 e 23, que a Bíblia diz que o maior serviria ao menor. Rebeca sabia que dentro de casa existia um filho mais velho, porque nasceu primeiro, mesmo sendo gêmeos, e outro mais novo, porque nasce depois. Porém, a Bíblia menciona que o mais novo, ou o menor, Jacó, seria servido por Esaú. Rebeca sabia ou não sabia, meus irmãos? Sabia. Mas mesmo Rebeca sabendo da promessa de Deus desde o ventre, Rebeca induziu Jacó, porque ele era o favorito dela. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui: Deus não precisa de ajuda para cumprir promessa na vida da sua família. O que Deus prometeu, meus irmãos, Ele vai cumprir. Ele não precisa de auxílio, de ajuda, está entendendo? De maracutaia, como diz a linguagem. Deus não precisa de manobra de homem para que a promessa se encaixe. O que Deus precisa é posicionamento maduro dentro de casa. Aí o que é que Rebeca faz? O meu favorito é Jacó, o teu favorito é Esaú. Aí Rebeca diz: olha, meu filho, eu sei cozinhar. O teu pai pediu um guisado. Faz o seguinte: eu vou fazer um guisado aqui. Tu vai se passar por Esaú, para tu conseguir a bênção da parte do teu pai. Precisava disso, irmãos? Não precisava. Mas o que é que isso reflete na família? Para pensarmos nessa tarde: famílias desestabilizadas dentro de casa, gerando entre si conflitos entre o próprio sangue, porque um defende um e outro defende outro. Quando surge um ponto a se tratar, um se levanta por um e outro se levanta por outro. Mas nós entendemos, irmãos, que dentro da nossa casa nós temos que manter a paz. Se um está certo e outro está errado, o diálogo é necessário para que haja paz. Eu quero liberar a palavra nessa tarde aqui para casas que estão vivendo em conflitos entre o próprio sangue. Deus está dizendo em Parelhas, nesta tarde de ensino bíblico: haverá paz entre os teus. No teu sangue não vai correr discórdia, no teu sangue não vai correr divisão, não vai correr contenda, o teu sangue vai refletir paz, porque Deus está unindo as peças aqui nesta tarde. Quem acredita nesta palavra, levante a mão e adore a Deus. Haverá paz, porque o conflito gera perturbação, e gerou. Rebeca, não auxilie, ou pense que você está auxiliando Deus. Fica na tua posição. Vou dar uma orientação aqui. Mãe e pai, deixa Deus fazer com que a promessa siga o curso
de acordo com o seu tempo. Não antecipe as coisas e não atrapalhe o que Deus tem para fazer dentro de casa. Fecha a tua boca, deixa Deus trabalhar no secreto, porque Deus conhece o coração de Esaú e Deus conhece o coração de Jacó. Eu estou sentindo Deus e vou repetir: Deus conhece o coração de Esaú e o coração de Jacó, e o coração negro de alguém dentro de casa vai ser tratado. E vou dizer mais: não vai haver derramamento de sangue dentro da tenda de Jacó. Deus vai trazer reconciliação. Estou sentindo Deus aqui nesta tarde, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que tem uma coisa que eu quero trazer aqui, irmãos, como um ponto para nós glorificarmos a Deus. Para a gente terminar o ponto de predileção de filhos. Um é preferido, outro não. Um é favorito, outro não. O que é que Esaú diz? Eu vou matar. Agora, me respondam, por favor, irmãos. Estamos na escola bíblica. A proposta de escola bíblica é diferente de uma pregação. Vocês sabem disso. Quem foi que induziu Esaú o desejo de matar Jacó? Quem foi que induziu? Quem foi que induziu? Digam comigo: a mãe. A mãe. E quantas famílias, irmãos, não estão dentro da igreja, falando línguas estranhas, vindo para o trabalho de oração, levantando a mão, entregando até profecia, mas está gerando dentro de casa um conflito tão pesado que os filhos não conseguem olhar na face um do outro, rangendo os dentes para destruir, por causa de uma indução. Cuidado para não induzir Esaú a matar Jacó e depois vir para a igreja pedir socorro ao pastor da igreja. Tenha calma, você tem que resolver. Porque nesse caso aí não é o pastor que resolve, não é o coordenador que resolve, é você que tem que resolver. Quem induziu foi você. Então você tem que resolver essa indução. Cuidado com a predileção. Estão entendendo, meus irmãos? Quem já viu, meus queridos irmãos, nas reportagens, irmãos se matando? Irmãos se matando. Por causa de quê, Thales? Por causa de terra. Por causa de pedaço de terra. Predileção na separação de bens. Isso é muito vasto, irmãos, para a gente pensar sobre isso. Predileção na separação de bens. X para um, quase nada para o outro. Instiga o quê? Desejo de morte. E acontece muito no sertão, vocês sabem disso. Estava recentemente agora e teve um caso parecido com esse. Predileção de filhos, partilha de bens, assassinato dentro de casa. Então, pais que são culpados em induzir filhos a se conflitarem. Gerando o quê? Quando crescem, revolta contra os pais. Só que a Bíblia nos fala, meus irmãos, que Jacó ele vai orar. Jacó vê os anjos subindo e descendo. Ele coloca a cabeça na pedra. Jacó muda de posicionamento. E o que é que Deus vai gerar em Gênesis 33, versículo 1 ao 4? Se puder abrir a Bíblia, abra comigo. Gênesis 33, versículos 1 ao 4. Está escrito assim: E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e os seus filhos atrás. Porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra. Repitam comigo bem forte: inclinou-se à terra 7 vezes. Aí você percebe que tem uma vírgula aí. Até que chegou seu irmão. Quando ele viu Esaú de longe, ele pensou: se ele vir atacar um bando, o outro escapa. Se atacar um, o outro consegue fugir. O que é que eu farei? Eu vou me aproximar de Esaú, mesmo sabendo que ele quer me matar, mas eu vou reconhecer
vou inclinar-me à terra 7 vezes. O que é que Jacó está fazendo aqui? Está reconhecendo que o seu irmão é superior. Jacó está aplacando um conflito gerado pela própria mãe. E isso não é de um dia para o outro, irmãos, e aqui de Parelhas. Pense em anos. Jacó aqui, pastor Francisco Pinheiro, já é pai de filhos. Imagine você passar anos distante do seu irmão, sabendo que ele lhe ameaçou, e quando voltar para se aproximar dele, você se inclinar à terra 7 vezes, até chegar aí. Só que tem uma coisa, Jacó teve um encontro com Deus e saiu diferente. Irmãos, eu vou dizer uma palavra que eu sinto uma graça de Deus para dizer isso tão grande. Eu vinha dirigindo e meu coração estava cheio para dizer: Deus está mudando o coração de Jacó para se aproximar de Esaú, para gerar uma paz que tu pede há muito tempo dentro da tua casa. Vocês acreditam que nessa tarde o mundo espiritual está se movimentando aqui em Parelhas? Porque a escola bíblica de famílias, irmãos, afeta diretamente o mundo espiritual. E o que Deus nos orienta é para dizer para você: haverá um quebrantamento tão poderoso que coração de pedra de alguém vai ser desmanchado. E não vai haver agressividade mais dentro do convívio familiar. Receba esta palavra porque o Espírito, ele me orienta para aplicar. Famílias aqui presentes em Parelha, recebam um derramamento de quebrantamento do Espírito no coração dos céus. Haverá paz, Jacó, haverá paz dentro da tua tenda. Meu Deus, que mistério é esse? E digo mais para os irmãos: Deus trabalha com quem está perto e Deus trabalha com quem está distante, viu? Deus vai orientar alguém para fazer uma ligação e lhe pedir perdão, porque Deus conhece o desejo do seu coração. Porque coisas passadas você fez e se arrependeu, e Deus está tratando com isso no presente hoje, para lhe trazer uma notícia de paz. Ele preparou essa escola bíblica para lhe despertar a pensar no que foi feito, mas também no arrependimento, e lhe lembrar que vai haver reconciliação, 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 reconciliação. O sentimento de revolta vai sair. E vou ler mais, viu? E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro. Diga comigo: Esaú correu. Olha o verbo: correu ao encontro, abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou. E choraram. Você está pensando, irmãos, que a reconciliação vai ser de qualquer maneira? Vai haver, meus queridos irmãos, um encontro que vai ter abraço. Se prepare, porque vai haver abraço dentro da sua família. Vai haver o que? Lançou-se sobre o seu pescoço. Fala de aproximação, intimidade, beijo. Fala de afeto e choro. Eita, fala de cura. Meu Deus, que mistério é esse? Abraço, lançou-se sobre o pescoço, beijo e choro. O que é isso, Thales? Cura dentro da família. Isaac não estava mais vivo, mas Deus curou a sua casa. Você acredita nisso, irmãos? Eu vou falar para pessoas aqui de mais idade. Seus pais, quem sabe, podem nem vivo mais estar. Não tiveram condições de presenciar. Mas houve o que, meus irmãos?
cura dentro da casa de Isaac. Cura dentro da casa de Isaac. Às vezes você perdeu a razão, deixou a razão de lado e foi encontrar com alguém e houve cura dentro da casa de Isaac. É isso que Deus manda dizer nesta tarde pela orientação da escola bíblica hoje. Está tendo cura dentro da casa de Isaac. E eu estou ainda mais agora acrescentando para pais que estão vivos. Você que é filho, se prepare, os seus pais verão a cura dentro da casa de Isaac. O tratamento que alguém destinou a você, você não vai destilar sobre alguém. Se você foi odiado, você não vai expressar ódio, destilar ódio. Se você foi maltratada, você não vai maltratar. Se você foi tratado de maneira pejorativa, com palavras de baixo calão, que esse menino não vai ter futuro, que essa menina não vai ter futuro, você não vai tratar pessoas assim, porque Deus está curando a casa de Isaac nesta tarde aqui, Parelhas. Levante a mão para receber o toque do Espírito que cura. Pastor Francisco Pinheiro, eu sinto o Espírito dominar a igreja e o templo central aqui de Parelhas, para dizer: Isaac vai ser tocado por cura. A tenda de Isaac é tenda de honra. Não vai haver derramamento de sangue entre Jacó e Esaú. Recebam a palavra, haverá vida, vida, vida. Serva de Deus vai ter vida, obreiro vai ter vida, irmão vai ter vida, vai ter vida. Não vai haver derramamento de sangue na tenda de Isaac. Meu Deus, que coisa tremenda é essa. É Dario, amore queima. Estou sentindo Deus tratando com pessoas aqui nesta tarde. Memórias estão vindo na tua mente agora, estão sendo acionadas, e Deus está te fazendo lembrar dos fatos que aconteceram. E ao mesmo tempo que Ele te lembra dos fatos que aconteceram, Ele está tratando com isto que te adoeceu. Porque era necessário um afastamento por um tempo, para que os ânimos não ficassem aflorados, para não haver tragédia. Mas Deus está gerando dentro da linhagem de Isaac tranquilidade nos sentimentos. E o coração está sendo convertido dentro da tenda de Isaac. A predileção de filhos está sendo tratada por Deus aqui nesta tarde. Recebam da parte de Deus esta mensagem de tratamento. O Espírito está tratando com a predileção de filhos. Meu Deus, que coisa tremenda. Aleluia. Aleluia. Eita. Eita, o remachia canda remachia. Meu Deus. Onde achou? Eita Deus. Adai como me biofa para o ene. Mene recienda hache. Mendria calamaiche. Toite coia bagaiuite. Estou tentando, irmão, voltar para o sermão, mas eu não estou conseguindo. Porque Deus está me dizendo aqui que tem pessoas dominadas por um espírito de ansiedade, por causa de conflitos do passado dentro da tenda de Isaac, por causa de favoritismo de filho. E eu não vou ser rebelde ao meu Senhor. Em nome de Jesus agora, todo espírito de enfermidade causado para gerar ansiedade sobre pessoas aqui acerca de favoritismo de filho na família, seja repreendido agora em nome de Jesus. Receba saúde do alto
planta dos teus pés. O Espírito te cura nesta tarde. Eita, meu Deus. Meu Deus. Que graça de Deus aqui, pastor Francisco. Há uma presença muito forte aqui nessa tarde. Eita Deus. Por que o texto que nós lemos aqui é interessante demais, irmãos? Porque Paulo está dizendo: em Cristo eu tenho força para vencer, ou suportar, ou vivenciar todas as coisas. Por isso que Paulo, no versículo 12 do capítulo 4, ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você hoje vai vencer o sentimento de predileção, favoritismo de filhos. Você pode interagir com quem está do seu lado, diga assim para ele ou para ela: é uma escola bíblica, vamos interagir. Diga assim: cuidado com favoritismo dentro de casa. Mais forte, diga: cuidado com favoritismo dentro de casa. Meus irmãos, vamos falar sobre o tema para a gente concluir. Sobre intolerância. Digam bem forte comigo: intolerância. Mais forte: intolerância. A intolerância, meus irmãos, ela é definida como a falta de tolerância ou a ausência de compreensão, a incapacidade ou a relutância em aceitar e respeitar diferenças em opiniões, crenças ou comportamentos. É uma atitude mental que se manifesta pela aversão a opiniões divergentes e pela dificuldade em conviver com o diferente. Pastor Jailson, que é o nosso pastor setorial, em um culto de doutrina, ele falou de maneira rápida sobre a questão da necessidade de nós revermos a questão da nossa tolerância ou intolerância. Quando falamos do quesito de família, é uma necessidade muito grande nós aprendermos a tolerar. Eu não estou falando de tolerar pecado. Quem está me ouvindo e entendendo, diga amém. Eu estou falando sobre organizar, irmãos, a nossa maneira de pensar acerca de pessoas. Quando eu caso com a irmã Jaqueline, eu percebo que a irmã Jaqueline ela tem uma cultura familiar diferente. Do mesmo modo, eu fui criado numa cultura familiar diferente. E nós percebemos que hoje, esses casamentos contratuais, que nós sabemos que pelo direito, o casamento é um contrato. É um contrato. Só que existem pessoas que casam já pensando no divórcio, que são os casamentos com a mentalidade contratual ou empresarial. Se trabalha essa perspectiva. Então, dentro deste tema, irmãos, nós percebemos que diante da incompatibilidade ou da intolerância a algumas coisas, as pessoas já casam no contrato, dizendo assim: se eu perceber incompatibilidade com meu cônjuge, ou eu perceber que eu não terei capacidade de tolerá-lo, eu posso me divorciar. Elencando pontos ou até mesmo incisos sobre separação de bens. Eu estou falando sobre algo prático do dia a dia, acerca de casamento, acerca de família. Então, o que é que nós mais percebemos hoje com o desafio do novo tempo? Família vencendo os desafios do novo tempo. O pastor Francisco Pinheiro, ele com certeza tem muita experiência acerca disso, e os irmãos mais velhos também. Antigamente, irmãos, as pessoas casavam para viver. Hoje muitos casam para testar. Então, o novo tempo que a gente se depara hoje com a família, são famílias que estão sendo construídas na base do teste. Por exemplo, eu fui agora viajar para o sul do país. Nós pregamos um trabalho no estado do Paraná agora, de família também. Chegamos semana passada. E o dirigente do departamento de família,
que trabalhava 28 anos com casais, ele e a esposa, 28 anos, ele decidiu entregar o departamento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a filha, que era casada, divorciou-se, alegando incompatibilidade e intolerância. E aí, o que fazer? Eu cheguei agora na casa dele, recentemente, estávamos lá, trabalhando no departamento, trabalhando no departamento de família, bem envolvido, alegre, e ele contou o testemunho. E o testemunho que ele disse disse assim: Senhor, como eu posso estar à frente do trabalho de família, se a minha própria filha, que viu todo o nosso esforço, cresceu com os nossos ensinamentos, casou com a mentalidade errada, divorciou-se com 2 crianças envolvidas no casamento, e o que é que eu vou fazer como coordenador da família, do departamento de família? Eu vou entregar. Mas se for da tua vontade, Senhor, que eu não me entregue, una os dois. Irmãos, você acredita que Deus faz com que pessoas que se sentem incompatíveis entender a compatibilidade de novo? Deus faz isso. Para a glória de Deus, a filha dele voltou com o marido e não divorciaram. Se afastaram por 1 ano e não conseguiram se divorciar. Era Deus. Mas o que é que eu quero pontuar? A intolerância e a incompatibilidade alegada neste novo tempo para se divorciar. Olha, irmãos, a irmã Jaqueline, você está vendo a irmã Jaqueline aí, mas ela é muito brava, viu, irmã Jaqueline? A irmã Jaqueline é brava. Quando eu casei com a irmã Jaqueline, irmãos, ela era da zona rural ali. Pensa numa moça brava, irmão. E para mim aprender a lidar com a braveza da irmã Jaqueline, ela está rindo ali, mas é verdade. Para mim aprender a lidar com a braveza da irmã Jaqueline não era brincadeira não. Só que quando ela estava brava, eu olhava para ela assim e disse: Jesus, é essa mulher que tu preparaste para mim mesmo. Porque, irmãos, para trabalhar na obra, viajando, dormindo às vezes, irmãos, em pousada, sem comida, sem ventilador, sem ar-condicionado, e a mulher não reclamar, eu olhava para o céu: Senhor, muito obrigado. Ela é brava, mas tu me desse porque era certa para a minha vida. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Jaqueline. Irmãos, eu aprendi a entender a irmã Jaqueline. Do mesmo jeito, existem famílias que estão, irmãos, se desconstruindo porque o marido não entende e não sabe lidar com a esposa, e a esposa não sabe lidar com o marido. Aí ele alega logo incompatibilidade. Não, meu amigo, você casou para viver. Aprenda a saber lidar com a sua esposa e com o seu marido. Aí tem uns que dizem assim: não, irmão Thales, eu vou me divorciar porque ela é uma onça. Eu vou me divorciar porque ela aliou dentro de casa. É porque você não está entendendo como tratar com ela. Mas nessa tarde Deus está dizendo para você: aprenda a tolerar para conviver pacificamente. Quem diz amém, meus irmãos? Somos diferentes, irmãos. Por mais que vivamos e convivamos na igreja, em casa, da mesma família, todos nós somos diferentes e temos que aprender a conviver. Escutem-me bem, para a gente concluir. Sobre tolerar. Eu não sei se vocês é assim, mas tem pessoas, irmãos, que no café da manhã, um dos cônjuges não gosta de tomar café. Só que se não tomar café de 7 da manhã, ele morre. Quem conhece gente assim? Você acredita que tem casamentos que estão sendo destruídos? É engraçado, não é verdade, irmãos? Porque o camarada toma café de 7 horas e a esposa não toma café com ele. Ele não aprendeu a tolerar a esposa e entendê-la que ela não gosta de tomar café de 7 horas. Então eu percebo que existem famílias que foram construídas, filhos já velhos, e vejo casais se desfazendo hoje no novo tempo por causa da alegação de intolerância. Ela não toma café comigo, eu vou me divorciar. Aprenda, toma café de 7, deixa ela almoçar de meio-dia, contanto que haja comunhão e o amor da tua casa brote e Jesus seja glorificado. Quem diz amém, meus irmãos? Como, por exemplo, eu vejo também os desafios do novo tempo. Pessoas, irmãos, que vivem numa luta
no quesito de quê? Eu vou falar sobre a questão da tolerância. Me escute bem. Todos nós assembleanos somos arminianos. Nós acreditamos que a salvação é uma conquista diária. Quem assim acredita, diga amém. Nós somos assembleanos. É o credo da Assembleia de Deus, certo? Só que tem casais que são estudiosos, que o marido é arminiano e a mulher é calvinista. E aí, o que fazer? Dentro de casa. Vai viver discutindo? Não, você é calvinista, sua linha de pensamento teológico é errada. Você é arminiano, sua linha de pensamento teológico é errada. Paz, meus irmãos aqui presentes. Famílias estão sendo diluídas, porque casais estão partilhando, não estão partilhando da mesma ideia. Calvinismo e arminianismo dentro de casa, gerando um conflito familiar. O que fazer? Se você é assembleano e acredita que nós somos arminianos, que a salvação pela Bíblia é uma conquista diária, e a esposa é calvinista, não discuta, não bata a boca, porque você vai atrapalhar a aproximação. Ore, porque Deus é o Deus que desperta no consciente aquilo que é verdadeiro e aquilo que está segundo as Escrituras. Então, muito cuidado com essa divisão teológica dentro de casa. Aprenda a tolerar para não perder, meus irmãos. É um assunto que poucos dizem, mas eu falo porque eu conheço. Outro ponto também, sobre casamentos que estão sendo destruídos pelo fato das pessoas contraírem o matrimônio e alegarem na seguinte escritura do casamento, que não vai fazer serviços domésticos em casa. Pessoas que não partilham serviços domésticos em casa. Escute-me bem, todos nós casamos e estamos aqui para ajudar um ao outro. Eu não gosto de lavar prato, eu tenho pavor de lavar prato. Mas eu ajudo a minha esposa porque eu amo ela. Eu não lavo prato como obrigação, eu lavo prato como um dever de marido, de ajudá-la. Do mesmo jeito, tem coisas que ela não gosta de fazer, mas ela faz para me ajudar. Como, por exemplo, eu chego de viagem, às vezes não tenho tempo de levar o carro para lavar no lava-jato, e a Jaqueline desce e me ajuda a lavar o carro. Ela não gosta, mas ela lava o carro porque me ama. Ela me ajuda. Então, irmãos, esse grande problema de pessoas alegarem incompatibilidade, porque existe pessoas dentro do casamento que exigem que você faça serviço doméstico, não porque você tem que varrer a casa, não porque você tem que lavar os pratos, não porque você tem que ser assim, tem que pensar como eu. Não existe, irmãos. Ser humano não é robô, ser humano não é máquina. Nós temos que entender que temos de partilhar as atividades domésticas. É uma escola bíblica de família e o texto nos orienta a pensarmos sobre isso. Nós podemos vencer a intolerância nesta tarde. Diga amém, meus irmãos. Nós podemos vencer em Cristo a incompatibilidade. Quem sabe o inimigo tem gerado na mente de alguém que está aqui esse sentimento que não tem como continuar, não tem como avançar juntos, tem que se dividir, um para o lado, outro para o outro. Não vai ter ninguém para o poente e ninguém para o nascente. Deus lhe ergueu dentro de casa para andar juntos, de acordo e de mão dada. E Deus está dizendo: você pode vencer a intolerância. Quem está entendendo, diga amém, meus irmãos. Os irmãos que não lavam prato, passa a lavar os pratos, viu, meus irmãos? Glória a Jesus. E as irmãs que não gostam de passar a camisa do marido, aprenda a passar a camisa. Tolere. Faça por amor, não faça por uma obrigação. Quem diz amém, meus irmãos? Quero concluir um ponto para nós orarmos, que tem muita coisa para a gente falar à noite ainda, meus irmãos. Eu quero ler com vocês aqui Romanos capítulo 15, versículo 1 ao 3. Romanos 15, do 1 ao 3, que eu não quero enfadar os irmãos, que a hora passa muito rápido, que é muita coisa para a gente pensar. Romanos 15, de 1 ao 3, em resumo, Paulo está escrevendo para nós aprendermos a suportar os mais fracos na fé. Eu quero abordar um ponto aqui acerca de tolerância,
para nós entendermos isso. Está escrito: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito sobre mim, caíram as injúrias dos que te injuriavam. Acerca da intolerância e do suportar os mais fracos, dentro da casa e no casamento, sempre haverá um que é mais crente do que o outro. Sempre nas famílias há um que ora mais do que o outro, jejuma mais do que o outro, lê mais Bíblia do que o outro. Um que ora com a face no pó. Ele gosta de orar com a face no pó. Uma coisa que tem diluído casamentos. O que é isso, Thales? O que é? A intolerância acerca da fraqueza espiritual. Meu marido não ora como eu oro. Aí quando você não vê ele orando, você critica. Vai se converter, rebelde. Meu irmão? Tem irmãs que são mais assim, ousadas, né? E dizem assim: vai te converter, filisteu. Não é verdade, irmãos? Vai orar. Se o pastor te visse, ele te disciplinaria. Eu não vejo tu orando com a Bíblia debaixo do braço, tu não sabe o que é isso. Então isso é uma falta de responsabilidade, irmãos. Acerca da tolerância, existe um ponto positivo quando eu tolero. Quando você entende que seu marido é mais fraco espiritualmente que você, ou você entende que sua esposa, ou seus filhos, ou seus pais são mais fracos espiritualmente do que você, você motiva eles para buscarem com você, não sem você. O que eu estou dizendo nesta tarde para você, só para pontuar: se o teu marido ora pouco, ora com ele, chama ele. Se ela busca pouco, chama ela, ora com ela. Faz um propósito de jejum, de leitura devocional, ou seja, atraia, não afaste. Eu vejo casais muito bons se diluindo porque eles alegam: meu marido só é crente na igreja, pastor. Irmão Thales, minha esposa só é crente quando dirige o trabalho de oração. Ela só ora quando dirige o trabalho. Em casa, eu não vejo ela de joelho. Então aprenda também a tolerar os mais fracos, para que o Espírito de Deus trabalhe no coração, trate na mente, para que haja aproximação. Quem diz amém, meus irmãos? Diga bem forte comigo: eu vou tolerar os mais fracos. Com a permissão do pastor, fiquemos em pé, irmãos, em nome de Jesus, para nós orarmos, para não enfadar os irmãos, que eu sei que quando passa de 40 minutos de explanação, alguém já pode ficar desatento. Isso é psicologia. Mas eu vou fazer uma oração hoje. Nós trabalhamos sobre traumas. Olhe bem para cá para a gente terminar. Nós trabalhamos sobre traumas e trabalhamos sobre tolerância e intolerância. A oração que eu vou fazer aqui hoje é específica. Agora, para você que tem vivido com traumas na sua família, você que tem percebido que tem criado seus filhos em um regime que você foi criado e está prejudicando o convívio entre os seus filhos, ou você que não tem filho e foi criado nesse regime de falta de afeto materno ou paterno, tem percebido que você tem crescido uma pessoa áspera, tóxica, problemática dentro da igreja. Mas você veio para a escola bíblica de famílias para receber de Deus cura. E nós iremos orar nessa tarde. Eu quero convidar aqui, meus irmãos, aqui na frente, você que precisa receber esta oração, para receber saúde e cura dos teus traumas. Essas feridas abertas, Deus lhe trouxe aqui para sarar todas elas. Segundo grupo de família que eu quero trazer aqui à frente na oração: você que tem se deparado com um conflito entre Jacó e Esaú, conflito entre o próprio sangue, e você precisa de uma intervenção de Deus aqui nesta tarde. Eu convido, venha para frente aqui que nós iremos orar por você. Terceiro lugar, você que tem percebido que sua família está se afastando, porque está faltando tolerância, e o inimigo, quem sabe, está gerando na sua mente esse senso de incompatibilidade,
e o amor está esfriando, eu te convido também. Vem aqui à frente, que nós iremos fazer um clamor a Deus pela sua família. Aonde está você, meus irmãos? Venha rapidamente para nós orar. Você que precisa dessas ações do Espírito de maneira pontual na sua família, vem aqui à frente que nós iremos orar a Deus e apresentar a sua casa, a sua vida nessa tarde. Eu espero mais, irmãos, porque tem mais pessoas aqui para vir à frente. Pode vir, venham. Você que precisa de cura dos seus traumas. Você que precisa tratar isso na sua mentalidade, para você não adoecer e não adoecer pessoas. Deus não te quer doente, Deus te quer sarada, Deus te quer curado para curar outras pessoas. Cadê você? Cadê os músicos? O teclado, meu amigo. Cadê o tecladista? Eu convido, venha rapidamente para nós orar por você. Se você quiser vir com o seu marido, venha com ele à frente. Se há um conflito entre a família, ou você quer representar alguém da sua família, venha também à frente. Escola Bíblica de Família é para isso, para nós meditarmos e orarmos. Cadê você? Venha. Venha. Tem mais gente aqui que precisa vir, eu espero. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Cadê você? Venha. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eita! Estás aqui e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia! Cante com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Adore a Deus nesta tarde. A tua família está debaixo da proteção de Deus, vencendo os desafios de um novo tempo. Senhor, estamos diante de tua presença, meu Deus. As tuas filhas vieram diante do teu altar. Tu és o Deus que conhece o coração. Tu és o Deus que conhece as feridas, os traumas causados no passado, que geraram feridas infeccionadas, modificando o ânimo, esfriando os sentimentos. Pessoas que estão, Senhor, aqui porque precisam da tua visitação na intimidade, precisam de cura na mente. Tu és o Deus que prescruta os corações. Visite as suas filhas agora do alto da cabeça à planta dos pés.
Com as mãos erguidas aos céus nós estamos, porque estamos guerreando nesta tarde. O mundo espiritual está recebendo, Senhor, a notificação de que algo está se movendo aqui em Parelhas. Tu és um Deus que rege todas as coisas, e nós cremos agora que todos os traumas estão sendo tratados, curados. Toda a igreja levante as mãos e vamos clamar. Nós estamos em guerra, o inimigo está apavorado, porque Deus está nos dando vitória, está blindando a nossa casa. Senhor, libere sobre a vida das tuas filhas agora saúde, 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 saúde. Todo temor, todo espírito do medo, todo espírito de ansiedade, energia, todo início de depressão, meu Deus, que mistério é esse? Vai desfazendo nesta tarde agora, pelo poder que há no teu nome. Traumas que têm causado infecções, Senhor, conflitos entre o próprio sangue. Tu me disseste enquanto estava orando ontem, que Tu és o Deus que desfaz os conflitos entre o próprio sangue. Nesta tarde, Senhor, as Tuas filhas que vieram representar a sua família, desfaça o conflito dentro de casa, que haja dissolução da contenda agora. Visite o lar, os compartimentos, a sala, o quarto de casal. Visite suas respectivas casas. Em nome de Jesus repreendemos todo espírito de conflito, seja desfeito nesta tarde agora, Pai, pelo poder que é no Teu nome, acerca da tolerância e acerca da intolerância, acerca da alegação de incompatibilidade, toda seta de esfriamento de sentimentos, toda seta de esfriamento de comprometimento com o matrimônio, com os filhos, com a casa, nós repreendemos hoje aqui em Parelhas, que nenhum mal vai suceder contra as nossas famílias. Não haverá intolerância, haverá tolerância. Não haverá incompatibilidade, haverá compatibilidade, porque nós podemos todas as coisas naqueles que nos fortalece. Jesus, sejas o Senhor entronizado nesta tarde agora. Enche-nos com Teu Espírito, enche-nos, enche-nos. Eu convido aos batizados com o Espírito Santo a serem renovados em línguas estranhas agora. Pastor Francisco Pinheiro, eu vejo Deus movimentando famílias aqui em Parelhas. Deus está tratando com pessoas que até deixaram a igreja e o ministério para voltarem a cooperar nesta obra. Em nome de Jesus, seja tocado, serva, seja tocado, serva, seja tocado, servo de Deus, seja tocada, serva de Deus, com animosidade, capacitação e convicção. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Irmã Jaqueline, vem cá, minha filha, venha cá e põe as mãos sobre essa irmã de laranja aqui. Serva de Deus, tem uma saúde para a senhora diferente sobre a cabeça dela. Deus manda te dizer que da tua mente eu cuido. E diz mais o Senhor para ti: eu já te perdoei, mulher. Tu não sabes disso? Recebe um abraço da tua alma. Diz o Espírito para ti: vieste nesta tarde arrasada, vieste esta tarde destruída emocionalmente, porque eles sabem o que fizeram contigo. Mas o Espírito está te tratando. Tocaram na tua moral, na tua dignidade, no teu nome. E me racha de remicamácia.
Mas olha Deus tratando contigo hoje, te libertando dos maus pensamentos. Esse pensamento de dizer: Senhor, melhor que eu não tivesse nem viva mais. Tu disseste, lembra? Aquele dia Deus notificou, mulher, a depressão quis te envolver, perca de sono, mas Deus te fala nesta tarde: eu estou te perdoando publicamente, estou escrevendo um novo tempo para ti. Recebe, recebe. Dá um abraço nela, Jaqueline, dá um abraço nela. O Espírito Santo te visita. Liberdade cura, cura e liberdade, liberdade e cura. A igreja que acredita glorifica a Deus. Estamos na Assembleia de Deus. Deus fala: podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Glorifica a Deus. Deus abençoe a todos. Até a noite. Muito obrigado.